Olá, amantes de amendoim. Bem-vindos a mais um podcast da Sementes Esperança. Meu nome é Letícia Borges e hoje teremos um papo saborosíssimo com Rodrigo Ribeiro, que é bioquímico, chefe de cozinha e hoje desenvolvedor dos produtos da Mandubim. Ele vai nos conduzir por uma viagem do amendoim pelo mundo. E muito obrigada por você estar aqui hoje e ter aceitado esse convite. Obrigado vocês pelo convite. Estou bem empolgado para a gente falar desse assunto incrível que confunde um pouco da história do próprio homem e a dispersão do amendoim pelo mundo. Perfeito. Então pode começar. Como tudo começou? Da onde vem essa oleaginosa maravilhosa? Bom, é uma briga, né? Porque tem origem chinesa, tem origem asiática, espalhada pelo Vietnã, Laos, Sudeste Asiático. Os americanos chamam para eles, como sempre, eles querem tirar da gente algumas origens, mas os estudos todos, inclusive um estudo que eu me baseei bastante para vir aqui fazer essa pesquisa, é um estudo da Embrapa, que chama Amendoim Contador de Histórias, em que eles fazem um resgate genético muito importante, e tudo leva a acreditar que o amendoim, de fato, ele vem dos charcos paraguaios, norte da Argentina e talvez sul da Bolívia, Mato Grosso e Goiás. Então, essa provavelmente é a verdadeira origem do amendoim. Essa é a história que eu também conheço, então para mim tá ótimo. E o Brasil, desse estudo que pauta bastante, né, ele traz bastante amparo científico sobre isso. É muito interessante ver porque existem 80, eu não posso até não ser muito preciso sobre o número exato, mas das 80 espécies das sul-americanas, 40 e poucas são exclusivas brasileiras. Incrível. E a história da dispersão do amendoim, como eu falei no início, ela confunde com os próprios movimentos migratórios e a cultura brasileira. Então, tem uma história que faz esse link que eu acho incrível, que é o caminho, né, os caminhos de Piabiru, que liga uma trilha antiga, pré-descobrimento, que liga o Rio da Prata até o Império Inca no Peru. Então, essas trilhas que eram ocupadas por trocas indígenas, ao contrário do que a gente aprendeu a vida toda, de que os indígenas viviam isolados, né, e não tinham intercâmbio, ou pela própria ausência de achados de grandes civilizações no Brasil, mas existia uma troca intensa, em caminhos muito estabelecidos de troca de ingredientes, de matérias-primas, de conhecimento. E nesse estudo da Embrapa, muito interessante, que eles falam o seguinte: algumas variedades genéticas que eram encontradas no Paraguai, outras e as mesmas encontradas no Paraguai, no Mato Grosso, em São Paulo e no Paraná, elas não tinham outra possibilidade de ser dispersada por animais ou vento, porque o amendoim, ele enterra, né? Ele cai perto e assim que... Então, isso só deveria ter vindo através de troca e da ação humana. Demais. Então, veja o caminho que esse amendoim fez por todo o nosso país e a importância que ele teve nutricional. E você falou pré-império o quê? 1400... Não, a gente tem, nesse estudo da Embrapa, fala de registros de 3.500 anos antes de Cristo. Era isso que eu queria saber. 3.500 anos antes de Cristo. Mas estudos genéticos remontam a origem genética do araquis, né? Eu acho que é arax ou araxis, de até 5.000 anos. Demais. Então, é uma planta que existem as variedades selvagens, mas esses estudos genéticos, eles falam sobre a domesticação. Né? E quantas outras plantas crioulas, que você vai ter outros especialistas falando sobre isso, né? Quantas plantas crioulas a gente ainda tem no nosso solo, defendido e protegido pelas comunidades tradicionais. Não sei se você deve conhecer, quando você vê fotos das sementes crioulas, elas são todas coloridas, né? Hoje a gente conhece esse amendoim, que é esse vermelhinho, mas eles são roxos, laranjas, rajados, né? São muito diferentes do que a gente conhece. Adaptados, né? Adaptados, selecionados geneticamente pela natureza por milhares de anos, né? Lembra um pouco o milho, né? O milho crioulo que a gente conhece, que é todo colorido, o amendoim também tem um pouco esse visual, né? Total. Colorido. E essas culturas que eles faziam, que os indígenas faziam, era a abóbora, o milho, o cará, né? E aí existem... E a mandioca, claro. E aí, como que eles cozinhavam? Então, assim, Câmara Cascudo, no livro A História da Alimentação no Brasil, que é um livro de cabeceira, uma bíblia sobre antropologia alimentar no Brasil, ele coloca rapidamente que o amendoim não foi utilizado muito como ingrediente.
mas que ele era cozido, fervido, né? E era muito apreciado em rituais, inclusive. Existem algumas conexões de utilização do amendoim para cauins antigos, ou seja, em bebidas fermentadas, em ritos, né? Em rituais, porque os indígenas, principalmente os povos do Xingu, achavam que o amendoim ele tinha sido enviado pelos deuses, então... Deve ter sido, com certeza. Sido, né? Mas e essa bebida fermentada? Então dá para fermentar amendoim e fazer uma cerveja? Bom, uma coisa assim. Talvez a gente... Tudo tem uma origem, né? Se a gente pensar que no Brasil a gente faz licor de amendoim, e o licor de amendoim está muito ligado à comida de boteco, caipira, né? Que vem também dessa história de paçoca, de pé de moleque. A gente vai falar um pouquinho disso, dessa utilização da paçoca, termo indígena, que paçocar, esmigalhar com a mão, que se usava a paçoca ou de amendoim com farinha de mandioca e a paçoca salgada de mandioca com carne pilada. Utilizava isso, claro, dentro no dia a dia, na rotina alimentar, proteína pura, amendoim, gordura boa, muita insaturação. Os indígenas já sabiam que isso fazia bem, né? Completavam com pescado, com peixe, que era abundante nas nossas águas, o ômega 3 mais o 6 e o 9 do amendoim, dava uma baita dieta saudável. Então, quando os tropeiros chegaram aqui, viram esse comportamento indígena de pilar, de transformar em farinha, esmigalhar com as mãos, paçocar, e depois carregar isso nos alforjes, isso permitiu também que o Brasil fosse descoberto. Permitiu que os tropeiros, que eram talvez os únicos pontos de contato de civilização entre esses lugares isolados, fizessem transporte de cargas, de encomendas, de correspondências. E como que eles transportavam? Confunde também um pouco com a história do porco. Por que do porco no caipira? Na cultura caipira, um animal pequeno, fácil de transportar, né? O charque do sul, nas charqueadas dos tropeiros. E a paçoca e o amendoim teve muito intimamente ligado nesse movimento. Incrível. E a gente pode usar a paçoca como um verbo, paçocar mesmo? Eu não sei se é exatamente no tupi, se é tupi ou qual que é o tronco linguístico exato, não vou me arriscar aqui a falar isso, mas significa esmigalhar. Esmigalhar. Né? Talvez um verbo no infinitivo, mas seria bom a gente dar uma pesquisada melhor. Que eu já gostei, já vou usar, mesmo estando errado. E depois, saímos, qual que é a trajetória? A gente saiu do Brasil, né? Bom, a gente sai do Brasil e aí, óbvio que os portugueses levam isso para o mundo colonizável, né? O mundo começa a ser descoberto, invadido, seja como quiser falar, pelos portugueses, e aí as navegações levam à África e levam ao Sudeste Asiático, né? Então, a África... A gente tem um pouco nesse processo de escravização, assim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, na costa da mineração, Benin, Senegal, Congo e depois, no outro lado, Moçambique, os portugueses levam o amendoim e o amendoim ele vira uma bênção para os africanos, porque nessa região não existiam oleaginosas com altas quantidades de gordura. Então, ele se adapta muito bem no clima tropical e subtropical e nessa faixa de atuação, claro, do mercado de escravos, de escravizados, né? Chega um amendoim ali e os africanos já começam a utilizar, plantar e fazer essa integração com as culinárias locais. Então, ali já começam a sair os caldos, né? As sopas, esses países africanos utilizam muito em caldos, sopas como base, não só como molhos, né? De dipping, né? Como a gente chama, ou no Brasil, xoxar, né? Eles usam mesmo como essa base rica justamente por esse aporte proteico e gorduroso. E menos utilizado como doce, ou também... Também como doce. Também como doce. Mas esses pratos salgados africanos me encantam, assim. Tem um prato fantástico que chama muamba. E aí eu não sei se existe essa conexão com a gente chamar de muamba pelo transporte ou pelo, né? E é um prato que vai coentro, cebola, tudo, faz dendê, essa base, dendê, é? Utiliza dendê, exatamente. O próprio óleo de amendoim, porque o óleo de amendoim, é um óleo muito utilizado ainda na África e é um óleo que perdeu um pouco de expressão no Brasil com a chegada da soja, né? Mas lá não, continua intocado. Então o furfur, por exemplo, que é a pasta também
também, que usa, muito conhecida, da culinária congolesa, ele utiliza muito o óleo de amendoim. E aí faz esse intercâmbio inverso também, né? Porque vai a matéria-prima para lá, mas com os escravizados voltando com o passar dos anos, 300 anos de escravidão, sim, deu tempo de desenvolver toda uma cultura culinária e gastronômica em torno do amendoim na África. E aí volta pra gente algumas coisas, comida de santo, que utiliza o amendoim, o próprio vatapá, que vai com um acompanhamento do acarajé, o vatapá baiano, o africano, e depois vira os outros vatapás, né? Os vatapás do norte, amazônico, nordestino, né? Como incrível. Um todo. E esses africanos, esse caminho depois, aí os africanos são negociados, né? Escravizados, são negociados nos Estados Unidos e o amendoim chega nos Estados Unidos. Mas vai antes para o Sudeste Asiático e dá a volta? Ou não, nessa mesma época de África? Provavelmente a origem africana nos Estados Unidos veio por esse caminho atlântico. Tá. Né? Da Ásia, pela colonização portuguesa e ibérica, como um todo, com espanhola também, de Malásia, Indonésia, Vietnã, depois pelos franceses, mas recebeu também essa carga, né, veio por essa origem ibérica, mas não comunicou com esse outro caminho atlântico, né, vamos dizer assim. Entendi, fez, né, dividiu e foi. E quando chega nos Estados Unidos, como é? Bom, quando chega nos Estados Unidos, foi levado, como outras matérias-primas também, tem a teoria do arroz também, que foi assim, né? Que levavam, os africanos escravizados levavam por uma tática de sobrevivência, levar os cultivos, os cultivares em que fazia sentido para eles, escondido, para eles plantarem nos roçados e terem atenderem a própria sobrevivência, né? No início, foi levado pelos escravizados, as culturas eram feitas em roçados e os americanos nativos, os colonos, entenderam que aquilo era uma boa comida para porcos. Mas quando estoura a guerra de secessão, guerra civil, imagina, um horror de guerra, campos cultiváveis totalmente destruídos, e o amendoim ganha um protagonismo grande porque também é percebido ali uma fonte de proteína e de gordura saudável muito grande. E aí depois os Estados Unidos, óbvio, passam pela Revolução Agrícola, começam a sistematizar os plantios e a forma de plantar, né, em linha e leiramento, tudo isso. E aí chega nas metrópoles e, pelo que eu entendi, o grande registro do amendoim na indústria de alimentos nos Estados Unidos foram através dos jogos de beisebol, no século XX, século XIX, que começa, em que eles vendiam os amendoins torrados ou cozidos, esse amendoim em cones, como a gente vê, né? Antigamente tinha muito dos cones de amendoim caramelizado, né? Que são os drageados que a gente conhece hoje. E nos estádios americanos gritavam o Hot Roasted Peanuts, Hot Roasted Peanuts. E isso caiu no gosto americano, caiu no popular americano e foi sedimentado muito forte depois na própria na Grande Depressão de 29. É sedimentada a importância do amendoim nos Estados Unidos depois da Grande Depressão de 29, onde a soberania alimentar do cidadão comum foi ameaçada. Então, acessaram o amendoim de novo, e eu não tenho certeza, mas eu vi alguns registros que, inclusive, nessa época, o próprio governo americano colocou o amendoim, ou a pasta de amendoim, que era um jeito mais fácil e mais multiuso da matéria-prima, na própria alimentação das escolas. Exato, então, merenda escolar. Então, é até interessante, de repente, a gente pesquisar mais qual que é essa relevância do amendoim nas alimentações impostas ou sugeridas pelo governo, né? Como alimentação escolar, crianças... Mas é muito interessante, porque é saudável, é barato, né? É acessível. E... Exato. Perfeito. E eles trazem os clássicos daí, né? Os americanos são ótimos em produtificação. Nossa. E eles descobrem ou chegam no peanut butter jelly, né? No sanduíche de pasta de amendoim com geleias, que é um pareamento muito bom mesmo, né? Eu gin tônica. e a partir daí, na indústria dos Estados Unidos, pega essa matéria-prima, essa oleaginosa, insere dentro desse contexto de inovação, né? E de produtificação, e o amendoim ganha o mundo inteiro em várias formas, né? Perfeito. Não, eles são mestres e Estados Unidos, a variedade de produtos que você encontra com amendoim é infinito, né?
Tem muita aplicação. Serve bastante de base pra gente também. Ótimo. Conta então um pouco das receitas, assim, pelo mundo, que você pesquisou, que você podia dividir com a gente algumas. Tem várias receitas interessantes, algumas antigas, eu posso ler até Sim. algumas, que tem um grande case no Brasil, que a própria Embrapa trabalha próxima deles, que é o povo Caiobí. Sim. Do Xingu. E aí tem duas, apesar de que, e aí eu fico pensando, né, quando o Câmara Cascudo falou que o indígena não utilizava o amendoim como ingrediente na época do descobrimento, eu acho que depois o amendoim começou a ser integrado e até talvez, vamos dizer assim, aumentou por comparação da própria análise e visualização dos indígenas dos povos que estavam habitando o Brasil e como se utilizava a panela no fogo, e por esse exemplo ou por essa observação, a introdução e começa a ser desenvolvido talvez receitas um pouco mais elaboradas ou sofisticadas em termos de complexidade, né? E aí tem duas receitas interessantes dos Caiobí, que um chama canapé, ou pão de mandioca com amendoim, que é uma receita que o Instituto Socioambiental fez essa busca, que é muito interessante, que fala assim: primeiro, a mulher precisa tirar a mandioca na roça, porque esse é um outro ponto interessante do amendoim. Somente as mulheres poderiam plantar ou colher. Se os homens encostassem, perdia a roça ou estragava a matéria-prima, né? Então, primeiro a mulher precisa tirar a mandioca na roça. Quando traz para casa, deixa essa mandioca na água, talvez para fazer a puba fermentada. Quando amolecer, tira a água e descasca. Depois deixa no sol para secar a massa. Assim que secar a massa de mandioca, é preciso socá-la no pilão. Depois de socada e peneirada, é preciso socar a massa com o amendoim. Então a mistura de massa com amendoim, molha um pouquinho, faz uma bola, acende o fogo e assa para pôr o pão assado. Então, interessante. E essa coisa de canapé tem a ver? Você falou, porque ficaria um pão... Pois um pão com uma bolinha de pão, né? Então você mistura o carboidrato da mandioca, o fermentado, que também traz outros nutrientes com uma matéria-prima que não tinha, né? O processo fermentativo traz essa maior complexidade nutricional, e o amendoim como oleaginosa e como proteína. Então, assim, estratégias de nutrição já com um grau de sofisticação, pensando em receitas culinárias, que é muito legal. E o mutap, que faz total sentido, como a gente já falou, de amendoim ter ômega 6 e 9, e falta o 3, e o 3 vem do peixe, né? Então, assim, uma forma instintiva de cumprir uma tarefa nutricional. Primeiro o homem vai pescar. Ele traz os peixes e a mulher trata. Tira a barriga e as escamas. Depois coloca o peixe na panela, põe para cozinhar com água, sal e pimenta. Acende o fogo e espera cozinhar. Cerca de 40 minutos. Quando o peixe amolecer, a mulher põe farinha de mutap e mexe com um reminho ou cuia. Assim que ficar no ponto, pode tomar junto com mingau de milho, com amendoim e arroz. Baita prato, parece. Putz, demais. Vamos ter que fazer isso. Então a gente percebe, né, essa utilização do amendoim em caldos, sopas. Sopa de mani, como tem na Bolívia, acho que inclusive encontra nas feiras bolivianas em São Paulo, que é mega interessante, faz uma base, né? E talvez a cultura brasileira seja muito mais do doce com o amendoim e menos do salgado, né? Então, quem sabe seja esse a gente no Brasil não tem aplicações, uma sopa, um caldo, uma pasta, a gente... Inclusive, acho que a gente sabe pouco como utilizar isso, né? O doce tá dado, o amendoim, como você chamou, drageado, né? Isso, salgadinho, snack. Isso tá fácil pra gente. Mas quando a gente começa a usar a complexidade do amendoim nas aplicações da culinária, da cozinha mesmo... Como prato, né? Como prato, a gente se perde. A gente se perde. Talvez, eu acho que o mais comum hoje foi por causa dos deliveries chineses, né? Do frango xadrez. Frango xadrez. Mas daí ele como textura, né? Como um componente ali para dar aquele gosto de nozes, né? Aquela complexidade umami e também textura. Mas ele participando do ingrediente, e aí falando disso, tem um caso interessantíssimo que acontece no Sudeste Asiático. Eu vou até fazer uma colinha aqui para pegar o nome, que é o satay. Desculpa. O satay... O satay, na realidade, é o espetinho de frango, que já é uma herança também da imigração árabe, né? Ou da imigração do Oriente Médio no Sudeste Asiático. Mas eles têm um molho
que é feito com base de pasta de amendoim, que vai pasta de amendoim, tamarindo, açúcar de palma, suco de limão. Então, esses molhos, geralmente desses molhos do Sudeste Asiáticos, tem esse balance, né? Esse equilíbrio entre agridoce, né? Super equilibrado, umami, profundo. E essa base faz total sentido, e aí alguns autores dizem, inclusive, que essa base de molho de amendoim tá para eles, para as Filipinas, como o azeite de oliva tá para os italianos. Nossa. Do tamanho da importância. E aí, se tu for ver que eles trabalham muito com soja e arroz, que são bases mais neutras, que fazem o tofu, o próprio macarrão de arroz, essas bases mais complexas, mais pungentes, dão mais camadas e complexidades de sabor e possibilidades de utilização desses ingredientes. Então, e tem o caso chinês também. Eu ia trazer esse, já que você comparou com o azeite de oliva, os chineses são mestres em fazer isso, né? E utilizar ele bruto, tanto na fritura, para ficar com gosto de amendoim, né? Exato. A fritura, quanto como temperar a salada. Total. E utilizam muito óleo de amendoim também. Muito. Né? Muito óleo de amendoim. Mas esse caso do molho de amendoim no Sudeste Asiático é super interessante porque ele serve, inclusive, de assinatura de cada região. Então, por exemplo, na Malásia se tira um pouco do açúcar de palma e se acrescenta a pasta de camarão, mais profundo, mais complexo, mais umami. No Vietnã, você já trabalha com wok man, que é o molho de peixe, né, fermentado, ou o garum italiano, na época dos romanos, né, coisa antiga. E na China, por exemplo, se utiliza um molho, na Tailândia, com leite de coco, mais adocicado, né, dependendo das regiões da Tailândia, porque a Tailândia também é um calendoscópio culinário. Isso de então, como utilizam isso? Como não chega pra gente, né? Ou vai chegar agora, ou tá chegando. Então. Depois eu quero que você conte mais disso, depois das receitas. Os molhos chineses para noodles também, porque as pastas, né, a origem... Os italianos brigam com os próprios chineses sobre a origem do macarrão. E aí, como se eles utilizam, inclusive, como molho de macarrão, que vai molho de soja, vai gordura animal, banha de porco, pasta de amendoim, e que agora está virando tendência. A gente está vendo grandes chefes ou chefes conhecidos utilizando essas receitas antigas e está estourando. E outros restaurantes e outros seguidores já estão fazendo e utilizando esse tipo de técnica. Vamos ter que ter isso aqui também. A gente já está tentando. Já estamos nesse caminho. Exato. Tá bom, então conta um pouco, vai, o que você está pensando, o que vem aí da Mandubim? Quais são as... Bom, a Mandubim agora é uma Mandubim muito sólida já na produção das pastas de amendoim, né, que são as mais conhecidas. Na paçoca é incrível, mas dentro desse contexto de inovação, dessa possibilidade de utilização do amendoim como ingrediente para outras aplicações, é uma provocação legal, é um desafio bom e a gente fica olhando qual que vai ser o nosso próximo passo, né? Então a gente tem algumas certezas, assim, que a gente quer trabalhar cada vez mais com aspectos de saudável, com clean label, saudabilidade, ingredientes de verdade, comida de verdade. Então, como é que a gente honra esse ingrediente que tem 5.000 anos de história, que é trabalhado de uma forma tão linda pelos nossos povos originários, e como que a gente respeita isso e traz a sofisticação e a finesse necessária para que a gente transforme isso em ingredientes saudáveis, acessíveis, baratos, nutritivos, né, para a população. E gostosos. Que dá uma baita possibilidade de se divertir com isso. Então, assim, molho de pimenta, né, molho para macarrão, vamos pensar em como que as pastas se relacionam com as frutas e as matérias-primas da sociobiodiversidade brasileiras, né? Porque hoje a gente acaba importando as referências americanas ou gringas de utilização das pastas com hábitos alimentares que já estão bem estabelecidos. Então, talvez a gente comece a trabalhar e a gente comece a fazer algumas provocações legais e comece a testar de uma forma mais brasileira essas pastas de amendoim com as nossas frutas, com as nossas matérias-primas e sempre tentando adaptar ao palato brasileiro, né, a forma de consumo do Brasil. Perfeito. Rô, e a gente está falando até agora de inovações e tudo que a gente espera vir pelo mundo, mas a gente tem aqui fortíssimo uma tradição
e de consumo de doces principalmente, mas que é a nossa festa junina, que a gente come paçoca e pé de moleque. Super. E da onde vem isso? Como se consolidou, surgiu a festa junina? A gente já falou um pouco disso, eu acho, mas sempre tu vê como o amendoim permeia a própria cultura brasileira, né? E principalmente a cultura caipira. Quando a gente falou ali dos tropeiros, de viajar, de ir para os interiores e tal, algumas teorias legais também. Festa junina que vem, que é junho, 24, 22 de junho, é isso? 24 de junho. Não sei. Que coincide com o solstício de inverno. Tá. Inverno na América do Sul, sim, verão na América do Norte. Uhum. Para todas as culturas mundiais, o solstício significa, quando é de verão, é o dia mais longo e a noite mais curta. Sim. E quando é de inverno, é a noite mais longa e o dia mais curto. Então, isso para os povos antigos tinha um grande significado sobre início ou final de cultivo, da agricultura, uhum, e desse imaginário astronômico, né? Então, existiam já festas e celebrações, né, desse momento em diferentes tempos, em diferentes povos. E os indígenas não era diferente, eles tinham uma celebração no solstício de inverno. Quando vieram os portugueses, vieram com essa questão do catolicismo, uhum, né, que também tinha umas festas de São João já. Foi feito um mix, um blend das culturas, o sincretismo cultural, né? Não sei se pode dizer cultural ou só o religioso como sincretismo, mas aí observa que dentro dessas festas indígenas faziam a paçoca com o amendoim, o português traz o açúcar, traz a questão dos doces e traz a festividade religiosa. Uhum. Então o caipira já começa a pegar, né, as populações mais isoladas do interior, pegam também os bailes que eram feitos de origem francesa da burguesia portuguesa que fazia, o caipira olha aquilo, copia, a burguesia deixa de utilizar, né, as camadas mais abastadas da sociedade, passa moda, deixa de utilizar aquele tipo de dança, mas o povo do interior fica com as danças e os movimentos e a história. E aí junta com a comida e sai ali, já começa a ficar tradicional a utilização no pé de moleque, que também tem as histórias que as cozinheiras faziam pé de moleque, e as crianças roubavam, e aí elas gritavam pé de moleque. É sério? Ou que o pé de moleque, pelas ondulações do amendoim no doce, parece os paralelepípedos da época no interior de Minas Gerais e São Paulo, que chamavam de pé de moleque também. Então tu vê o quanto o amendoim vai fazendo parte, né, como o próprio nome do trabalho da Embrapa, o amendoim contador de histórias. E ele conta a história mesmo, né, da nossa cultura culinária, cultura religiosa, cultura tradicional. Maravilhoso, não tinha ideia isso, do pé de moleque. Do pé de moleque. E hoje não existe um lugar onde comemore São João que não coma uma paçoca, né? Exato. O pé de moleque, o quentão. E a gente falou da paçoca, mas não falamos também do nome, né? Você falou do indígena e a gente esqueceu de falar que vem, né? A mandubim, que a gente usa o nome, é o nome indígena. Indígena, mandubi, manduvi, que significa enterrado. Manduí, né? Tem várias derivações. Enterrado. Como nos Estados Unidos, os africanos, eles entendiam também por ervilha da terra, uhum, cacau da terra, peanut, né? De ervilha com nozes, né? Então, eu adoro fazer essa busca etimológica das palavras, do significado, que tudo vai se cruzando, né? É muito legal. Rui, a gente está falando de inovação e de todas as coisas que a gente pensou para mandubim do futuro, vamos dizer assim. Mas a gente tem uma coisa que você ainda não comentou, que é o leite de amendoim, que a gente está namorando essa inovação, esse produto faz um tempo. Conta um pouco dele. Esse é o queridinho do portfólio. O leite de amendoim não é novo. Não. Ele já é bem trabalhado na China, nos Estados Unidos, principalmente. Mas é um leite fantástico. A gente chamar de leite também, né? Essa base dessa bebida vegetal. Exato, né? Bebida vegetal. Então, dá uma bebida vegetal proteica, naturalmente proteica, com grande possibilidade de emulsionar com outros ingredientes por causa da quantidade de gordura que tem no próprio amendoim. E uma base vegetal que aceita
vários ingredientes e que compõem exatamente o tipo de produto que o mercado consumidor está pedindo. Um produto natural, saudável, nutritivo, Proteico. barato, proteico e que vai cumprir aí um mandato muito importante dentro do nosso portfólio de desenvolvimento, trabalhando as funcionalidades, trabalhando os momentos de consumo e um alimento fácil, rápido para pré-treino, para pós-treino, enfim, bastante coisa que a gente está pensando e eu acho que a gente tem total condições de fazer isso de uma forma diferente dos outros, porque a gente planta, a gente conhece a matéria-prima e a gente tem ela disponível, né? Então, eu estou bem empolgado com os testes que estão surgindo, são testes preliminares ainda, mas são bem promissores. Maravilhoso. E, Rô, a gente utiliza esse leite de amendoim, ou essa bebida vegetal, de que forma? Gelado, quente, com café, com... Gelado, com café, com fruta, com a própria pasta de amendoim. Ele é um leite que ele vem atender exatamente dietas de pouca quantidade de proteína, né? Como suplementação proteica natural. Quer dizer, o amendoim tem tanta proteína que a gente não vai precisar importar proteína de fora, né? E uma proteína vegetal. Né? Então, para dietas que são restritas à utilização de proteína animal, como vegana, o leite de amendoim ele cai igual uma luva. Tem uma receita que, não sei se é jabuticabalense, mas eu experimentei aqui, que é um chá de amendoim. Chá? E basicamente é isso, o leite vegetal, como a gente chama, né? Essa bebida vegetal com canela super quente. Bate o amendoim cru com água, extrai como se fosse um leite de coco. Exatamente. E usa ele em bebida. Fantástico. Fantástico. Já existe a correlação com a utilização popular. E isso é ótimo, né? Ampara a gente, inclusive. Rô, muito obrigada por essa conversa, por esse papo. Foi muito bom. Você trouxe várias coisas que eu não tinha ideia. E acho que vai ser novidade para muita gente que vai ouvir também. Legal, Lê. Obrigado pelo convite. Foi um baita prazer estar aqui contigo também. E muito bom ter você como parceiro da Mandubim, você aqui desenvolvendo todos esses produtos, inovações. Estou muito feliz. Estou mega feliz também. Obrigado. Obrigada.